Estamos de volta mais uma vez aqui com o Domingo do Enem na TV Escola. Sem perder tempo, a gente vai direto para Brasília com a repórter Amanda Mustafa com novas informações sobre o Enem 2019, direto do INEP. É com você, Amanda. Oi, Ernesto, boa tarde a todos. Eu estou aqui na frente do INEP com o diretor de Gestão e Planejamento, Murilo Gameiro. Diretor, o senhor que está acompanhando tudo lá da sala de monitoramento, qual é a análise que a gente tem desse segundo dia de prova até agora? Boa tarde. Esse segundo dia tem sido muito tranquilo, nós não tivemos nenhuma intercorrência mais significativa, alguns casos pontuais de problema de energia elétrica, mas nada que tenha impossibilitado a aplicação do exame. Diretor, o exame regular ele vai ser aplicado até às 18h30, mas vocês continuam acompanhando os participantes que precisam de algum tipo de atendimento especializado? As videoprovas, por exemplo, né, elas seguem até que horas? A aplicação para os atendimentos especializados e especiais, eles ocorrem até às 20h30, videolibras. E a gente acompanha até o final essa aplicação e não tem tido nenhum tipo de problema ultimamente com relação a esse atendimento. Maravilha. E após o término das provas, né, quais são os procedimentos logísticos? Para onde vão as provas? As provas retornam, o que nós chamamos de operação reversa, elas retornam para os quartéis do Exército e ficam por um período lá e depois retornam para o estado de Rio de Janeiro e Minas Gerais, que é onde eles são corrigidos. E esses agentes, eles seguem fazendo a segurança das provas. De que forma que vai ser mantida essa segurança? A operação reversa funciona como operação de entrega das provas. Apoio da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e o Exército Brasileiro, que eles fazem toda a guarda e a escolta das provas até esses dois estados. Maravilha. Obrigada, diretor, pela entrevista. Eu retorno com você aí no estúdio, Ernesto. Obrigado, Amanda, pelas informações. E agora nós vamos falar com o Murilo Ribeiro aqui no Rio de Janeiro. Com você, Murilo. Oi, Ernesto. A gente volta a falar ao vivo aqui do bairro da Urca, em frente à Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Faz uma hora, mais ou menos, desde que o portão foi aberto, a gente já começa a observar uma frequência maior na saída de candidatos aqui de dentro das dependências da Unirio. E essa galera já concluiu aqui o exame do Enem, no segundo domingo de aplicação do Enem em todo o Brasil. A gente já começa a ter informações sobre as questões, né, que fizeram parte dessa prova. Muita gente está chamando a atenção aqui nos bastidores, conversando com a gente, para a prova de ciências. Parece, viu, Ernesto, que a galera está achando a prova de ciências mais complicada, inclusive, que a prova de matemática. Olha só, cai um mito aqui, né? Cai um tabu, Ernesto. Eles estão falando de produção de alimentos orgânicos, esse foi tema de uma das questões. Também falou sobre receitas para dessalgar o feijão e tirar o cheiro de alho da mão. Falaram de aplicativos de relacionamento, né, abordando as possibilidades de match, coisas do mundo moderno, né, também contempladas no Enem. Refino do petróleo, slackline, né, a força exercida pelas fitas no ponto de apoio. Gastos com viagem, uma questão abordada também, abordando taxa de câmbio e também se poderia, essa questão inclusive, poderia sim ser respondida com regra de 3. Lembra que a gente conversou há pouco falando sobre regra de 3? Enfim. E também relação entre álcool e direção. A gente está aqui com o Rafael Spector, ele tem 16 anos e foi um desses estudantes que acabaram de sair aqui de dentro da Unirio. Rafael, me fala o seu panorama, o que você achou dessa segunda prova, desse segundo domingo de provas do Enem aqui em 2019? Em relação às ciências, o que você falou lá, eu achei que tinha muita questão com coisa muito específica que você tinha que saber. Era bem variada, é bem variado o que caiu, né? Mas você tinha que saber coisas bem específicas para você conseguir acertar. Em relação a matemáticas, as questões estavam bem legais de fazer, porque meio que tinha história por trás delas, né? Tipo, por exemplo, essa que você falou do câmbio de dinheiro, era sobre um casal que
que queria ver para onde ia. Tem várias coisas desse tipo. Eu acho isso maneiro nas questões, isso dá uma alegria no meio da prova, né? Você estava explicando para a gente aqui, antes da gente começar a transmissão ao vivo, sobre essa questão envolvendo aplicativos de namoro, né? Conta pra gente como é que funciona isso, porque a gente não consegue nem imaginar muita matemática por trás de uma coisa que todo mundo hoje em dia que é jovem está conectado, está usando esse tipo de recurso. O que tem de matemática nisso? É porque no negócio do aplicativo de namoro, você tinha que ver o raio. Ele explicava na questão, né? Que você tinha que ver o raio das pessoas, tipo, que dava para dar um match. Por exemplo, esse usuário desse aplicativo estabeleceu que o raio de match dele vai ser de 3 quilômetros. Aí você tinha que ver a área da circunferência e ver em qual posição ele podia dar match nas outras pessoas que estavam usando o aplicativo na mesma hora também. Tá certo. Rafael, você acha então que foi bem na prova? Eu tô fazendo só de treino, né? Então tem algumas questões que eu não me lembrava como fazer, mas em geral sim, eu diria que eu fui bem. Tá certo. De qualquer forma, boa sorte. Obrigado por ter conversado com a gente aqui ao vivo, tá certo? Obrigado. Bom, Ernesto, essa questão do aplicativo, eu te confesso uma coisa. Na minha época de solteiro, eu acho que paquerar era mais fácil, não tinha matemática no meio, era só contar um pouco com a sorte e com o poder da oratória. Não sei se você tem outra experiência. É com você aí no estúdio. Murilo, não é fácil, né, ter que usar matemática para poder ter uma relação com alguém. Eu prefiro a moda antiga, mas muito obrigado aí pelas informações e a gente volta daqui a pouco com o Domingo do Enem aqui na TV Escola. Até já!